Patmos vem não para te destruir, mas vem para te erguer. Meu pai, meu Olá. pastor reverendo Napoleão Ribeiro Falcão. Esse homem que é natural de Lucena, litoral paraibano, salvo no Senhor Jesus Cristo desde, deixa eu ver se eu lembro, de 1969, marido da minha amiga Virgínia Gama Silveira Falcão, pai de Soraya Carvalho Falcão. Eu Eita. estou feliz por Bom, demais de estar obrigado. novamente com o Senhor. Na nossa última fala, a internet estava um pouquinho ruim, mas hoje Deus nos presenteou com a oportunidade de estar com o Senhor mais uma vez, ouvindo nesse tempo que Deus preparou para nós, chamado presente, como o nome diz, é um presente de Deus, tudo aquilo que nós vivemos. Eu estou com muita vontade de te ouvir, esse povo está com muita vontade de te ouvir, e eu tenho certeza que o Senhor está com muita vontade de falar, então eu já vou deixar o Senhor falar. Doutora Soraya, minha irmã, em meu nome, em nome da Virgínia, sua amiga, eu quero lhe cumprimentar com a preciosa paz do Senhor Jesus e também os nossos queridos irmãos que estão adentrando agora aos portais do nosso Instagram Amém. para nos deliciarmos com aquilo que é melhor, aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais rico, Amém. aquilo que é mais esperançoso nesses dias pandêmicos, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser lida, relida, recapitulada, apreciada, amada, pronunciada, Oh, glória. ensinada e guardada. Glória a Deus. Então, forma que é sempre bom, nesses dias, encontrarmos em Deus e na sua palavra refúgios, encontrarmos um toque de esperança. Paulo diz que nós não somos como os demais homens, que não têm esperança. O mundo está muito desesperançoso, sem nenhuma esperança, à beira de um colapso econômico, político, religioso. Estamos vivenciando a sentença dos últimos dias, dos últimos momentos. E eu sempre advoguei a causa da escatologia bíblica durante esses longos anos. Verdade. E alguém uma vez chegou para mim e disse: eu não entendo porque o senhor só se atém a falar das potências nucleares, o senhor só tem a falar das trombetas que vão tocar, os selos que vão se abrir, os flagelos que vão acontecer. Eu disse: irmão, infelizmente tudo isso vai acontecer e é preciso ensinar as pessoas como se livrar dos mesmos. Verdade. E a Bíblia, ela mostra-nos o abismo, mas ela aponta-nos a saída, e saída honrosa. A Bíblia mostra-nos a doença, aponta a doença, mas mostra-nos o remédio. Então, porque Deus não pode ser dúbio no seu caráter. Deus não tem prazer que ninguém se perca. É verdade. Essa é a clarividência histórica e profética. Deus não Pegando um manda gancho, ninguém para os... pegando um gancho aí, não querendo te interromper, já te interrompendo, mas o senhor falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Deus mostra a doença, mas mostra o remédio. É, Aponta o... quando a gente fala de Apocalipse, ou quando a gente ouve, melhor me colocando, as pessoas falando de Apocalipse, uma coisa que eu observei, pastor Napoleão, é que as pessoas falam como um momento de muito pavor, muito temor, porque eu acho que é natural do ser humano esse medo do desconhecido.
Mas eu deveria ter esse medo mesmo do Apocalipse ou deveria me gloriar em Cristo? O que o senhor poderia falar para as pessoas que estão ouvindo aqui quando elas ouvem assuntos referentes a esse tempo, esse sentimento que vem? Em primeiro lugar, o Apocalipse é um livro da esperança. Não é? Todos aqueles que mergulharam, emergiram nas profundezas de Deus e no conhecimento da palavra, têm no Apocalipse o consolo, a renovada esperança, o futuro feliz. As punições determinantes por Deus, que estão inseridas no mesmo, é fruto, obviamente, da desobediência da humanidade. Deus não tem nenhuma culpa disso. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto. E ele, este homem, buscou muitas invenções. E essas invenções, através dos anos, das dispensações, não vem dando certo. O homem evoluiu cientificamente. O homem evoluiu intelectualmente. Mas o homem está decrescendo moralmente. Uau. Os prognósticos do saber estão inseridos na textualidade analítica dos nossos dias. O homem tem feito proezas que diz respeito ao poder científico, à era das descobertas. Porém, ele vem tornando-se selvagem a cada dia, no que diz respeito a amar ao próximo, estender as mãos aos necessitados, se compadecer dos menos favorecidos, chorar com os que choram e se apiedar daqueles que precisam de piedade. O homem tem fracassado dioturnamente na sua missão. Deus não criou o homem para viver esse descalabro moral e espiritual. Deus criou o homem sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para uniformizar-se nos padrões eternos. Deus não criou um homem herético, Deus não criou um homem vingativo, Aleluia. Deus não criou um homem violento, não. Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou um homem parecido com ele. Mas, através do decurso da história, o homem ouviu outras vozes antagônicas e tem se desviado do propósito original. Deus não manda ninguém para o inferno. Seria uma arbitrariedade do seu caráter se assim fosse. Não precisa. O homem vai para o inferno quando ele posterga a sua decisão. O homem vai para o inferno com seus próprios pés, quando ele rejeita o poder regenerador e transformador da graça de Deus. A graça, ela humilha o homem sem degradá-lo e exalta o homem sem deixá-lo orgulhoso. Que poder! Quanto mais graça, mas pecados morrem. A graça cresce com a prática e decai com o desuso. A graça não busca o perfeito, mas aonde está o imperfeito. Essa é a procura dioturna de Deus. Adão, aonde estás? Esta voz sonante de Deus vem do Éden até hoje. Meu Deus. Deus está sempre à procura do homem. Deus estava lá, né? Independente das suas transgressões, Deus o ama. Independente dos seus deslizes, das suas arbitrariedades, das suas incoerências e inconsequências,
Deus os ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não tem nenhum prazer na morte do ímpio, mas ensina em todos os lugares que os homens se arrependam e exerçam assim o pleno conhecimento da verdade. Deus quer devolver ao homem a sua paternidade. Deus quer a cada dia se revelar a este homem e mostrar-lhes que ele não é um Deus incoerente nem inconsequente. Essas sanções disciplinadoras e ajuizadoras de Deus é consequência do pecado. E nunca É a lei de punidor. causas, é a lei de causas e efeito. É a fim de trazê-lo de volta para si, nunca para banir, né? É o que as pessoas não entendem. Não é um castigo, e sim uma correção. E dentro do que o senhor falou que o homem, ele cresceu, ele evoluiu, ele criou coisas, ele construiu prédios, ele criou máquinas, ele dominou o mar, como a própria palavra diz, vá, domine sobre o mar, sobre o céu, e ele criou pássaros de ferro, e ele criou submarinos, fábricas, mísseis. O homem acabou se perdendo em seu ganho? Sumariamente falando, porque com essa evolução científica, paralelamente a isto, acompanhou o ser humano o orgulho, a ostentação e a autoindependência e autoafirmação. E quando o homem perde a dependência de Deus, ele entra num caos espiritual, religioso e moral. No reino das 8 bem-aventuranças, a primeira diz: bem-aventurado o pobre de espírito. Essa palavra pobre no original é dependentes. Bem-aventurado é o homem que depende de Deus. O fracasso do homem dar-se a perda da dependência do seu Criador. Tudo que ele faz, tudo que ele pensa, dar-se a sua capacidade altruística, e não é nada disso. Quem coloca a inteligência e fecunda no cérebro, no cerebelo, na protuberância, no bulbo e no encéfalo do homem, é Deus. Tudo que temos vem de Deus. Somos apenas seres emprestados que estamos neste planeta. O nosso corpo é emprestado. Nossas dádivas naturais são todas emprestadas. Desde o automóvel aos bens moventes e semimoventes, são todos emprestados. A durabilidade é diminuta. Meu Deus. Estamos aqui como uma chuva de estio. Aleluia. Porque a vida, o que é a vida? A vida é comparada a um conto ligeiro. A vida é comparada a uma lançadeira de tecelão. Glória a Deus. A sombra que declina. Navios veleiros, vapor, correio, fumaça, flor da erva, conto ligeiro. A cada dia que nós vivemos, estamos mais longe do berço e mais perto da sepultura. Estamos morrendo devagar. Nos 60 trilhões de células que é implantada no homem, na meia-idade, ele não tem mais nem a metade. As células começam a morrer, porque a velhice começa a chegar. Isso é poético, é histórico, mas também é profético. É verdade. Pastor, até quando a gente faz aniversário, se você for observar, nossa cultura é toda voltada para isso, né? Errônea. O que as pessoas falam? Parabéns, mais um ano de vida. Ao contrário, menos um, não é verdade? Menos um ano de vida. Cada dia estamos mais perto da vida eterna e da morte desse mundo. É muita presunção, né? O homem sem Deus, ele
ele emburrece. Eu acho que é o termo mais... É um termo chulo, né? Até, mas é um termo bem completo para poder se falar sobre o que acontece do homem sem Deus. Porque ele começa se achando esperto, né? Ah, agora é o que o senhor falou, eu deixo de depender, né? Na bem-aventurança, começa com os pobres. Então eu deixo de depender, eu cresci. Agora eu sou inteligente. Eu sou tão inteligente que eu vou dar um nó na sabedoria. E qual a diferença, pastor Napoleão Ribeiro Falcão, da sabedoria para a inteligência? A sabedoria, ela tem 7 colunas. A sabedoria lavrou as suas colunas, diz o escritor de Provérbios. Minutinho, pera um A minutinho. coluna... Um minutinho. Eu tirei só os comentários daqui para poder visualizar melhor o pastor Napoleão, mas eu sei que tem muito pregador assistindo essa live, inclusive, pedi para o senhor mandar um abraço depois, a gente vai abrir de repente para umas 3 perguntas no final, para o Bruno e para o pastor Gabriel de Campo Grande, que são seus fãs, viu? Agora, Obrigado. aproveita aí, pregador, que ele está dando 7 chaves da sabedoria. Eu tive que parar para dar tempo deles pegarem caneta, pastor, porque vem aí mensagem para esse domingo. Chave das 7 sabedorias. Há pessoas que têm... Há pessoas que têm ciência e sabedoria, mas não sabem externar o que sabem. Eita. Há pessoas que sabem para si, mas não sabem externar o que eles mesmos sabem. O que é que falta? Então Paulo disse, eu oro para que vocês sejam cheios de sabedoria, ciência e inteligência espiritual. Porque quem explica a sabedoria e a ciência é a inteligência espiritual. Se você não tiver inteligência espiritual, você não sabe explicar nem a sabedoria nem a ciência. Meu Deus. Eu conheço muitas pessoas que sabem, mas quando pegam o microfone não sabem externar o que sabem. Porque falta-lhes a inteligência espiritual. Então Paulo, escrevendo aos crentes de Colossos, ele disse, eu oro para que vocês sejam cheios de sabedoria, ciência e inteligência espiritual, para conhecer essas dimensões históricas e proféticas de Deus. Então, quando Deus te gabarita da inteligência espiritual, ele fecunda e fertiliza o teu mundo imaginário. E o Espírito Santo encontra a ocasião para fertilizar a sua mente. Porque um dos papéis fundamentais do Espírito Santo aqui na Terra, para nós, os crentes, é prescrutar a mente de Deus, sondar a mente de Deus e revelar a mente de Deus à nossa mente. Aleluia. Não, peraí, fala de novo isso aí, pastor. Fala de novo isso aí. O Espírito Santo sonda, prescruta e revela. Ele sonda a mente de Deus, prescruta a mente de Deus e revela o querer de Deus para você. Aleluia. Aí quando você recebe a revelação, que você solta esta revelação na igreja, a igreja explode com a glorificação a Deus. Glória a Deus. As mensagens, ela vem de 3 fontes. Elas podem ser mensagens herdadas, elas podem ser mensagens pesquisadas e elas podem ser mensagens reveladas. As mensagens herdadas são aquelas mensagens que nós absorvemos dos nossos pais espirituais, os nossos mestres. Afinal de contas, nós somos produtos de uma escola. São Paulo disse, sabendo de quem tens aprendido. E ele sabia muito, que ele aprendeu aos pés de um rabino chamado Gamaliel. A segunda maneira de falarmos a palavra com grandeza é por pesquisa. Você investe numa boa biblioteca, em bons livros. E aí você vai, porque aquilo que você não recebeu ainda de revelação, Deus pode ter dado a outro, e você absorve a revelação que o outro escreveu nas pesquisas. Amém. Então, havia uma somatória de fatos e verdades que acontece no tempo e no espaço. E contanto que em tudo isto seja o nome de Deus glorificado. Amém. Porque nada trouxemos e nada levaremos. Somos servos
e servos inúteis depois de fazermos tudo. Depois de ter feito tudo, somos servos inúteis. É verdade. Eu quero explorar um pouquinho mais. A gente colocou aí em voga na nossa fala um problema que a gente encontra nos nossos dias de hoje no seio da igreja. Nos dias de hoje não, há muito tempo, né? Desde que o mundo é mundo, o ser humano ele começou a adulterar a forma maravilhosa de Deus que há em si, né? E é que a gente acabou de falar aqui, em que foi ganhando o mundo, ganhando o espaço e se perdendo, e perdendo ali a sua comunhão com Deus e a sua origem. O que o senhor aconselharia, ou o que o senhor acha que deveria ser feito, numa palavra num coletivo e depois também uma palavra no individual? O que nós precisávamos para resgatar essa origem? Isso como um corpo. E agora, o que um indivíduo também pode fazer para resgatar? Deu para entender? O resgate advém da fórmula como você encara a divindade. A divindade não é um brinquedo de plástico. A divindade é o poder criador e preservador de todo o universo. Quando você encara a divindade e dá à divindade o seu devido e real valor, então aí você vai absorvendo a gama de conhecimento necessário para ser feliz. Que todos almejam ser felizes, mas o homem desvirtuou o caminho. Saiu por outras pegadas. Perdeu o equilíbrio emocional. E deteve-se no lamaçal extraordinário de pecados, que não tem forças mais para sair. Ele sucumbiu-se neste mar entenebrecido de ilusões, transitórias e imagináveis. E agora ele precisa do resgate, do salva-vida. Alguém jogou este salva-vida para mim um dia. Eu era um náufrago. Eu estava com os demais homens que não têm esperança. Meu Deus. E alguém jogou e eu segurei. Você não pode perder a oportunidade. Jogou salva-vida, segure, que talvez não tenha mais outra. A oportunidade passa, pastor? Passa. Sempre haverá oportunidade ou pode ser que uma vez não tenha? Não, sempre a oportunidade ela é sui generis, né? Ela passa tão veloz como a força do pensamento. E as pessoas apressam para si mesmos os passos para a morte quando rejeitam o precioso dom da vida. Porque quando você joga um salva-vida para o náufrago, se ele não aceita aquela mercê, ele mesmo dizimou o resto da sua existência nas quimeras transitórias e ilusórias do endurecimento do seu coração. Então, ele não é um benfazejo. Então, o que é que resta ao náufrago? Segurar a oportunidade que lhe foi conferida. E após segurar a oportunidade, honrar esta oportunidade. E depois de honrar esta oportunidade, falar para outros. Como foi nobre, eu era um cego, mas agora vejo. Eu era um pecador, mas agora fui resgatado. Eu estava em trevas, mas agora ando na luz. Eu era criatura e agora sou filho. Quando você valoriza esses predicativos, são predicativos da graça, de favores não merecidos. Então, as promessas de Deus se reverbera para você de uma vez por todas. E nós estamos na Bíblia, temos na Bíblia quase 8.000 promessas advindas da graça para o homem que aceita o salva-vida de Deus. Isso é forte demais, isso é forte demais. O senhor falou sobre ser feliz, né? As pessoas procuram hoje a gente está nessa era da emoção, fala-se muito, temos ferramentas milhares. Nossa, imagina no seu tempo que
o senhor aceitou Jesus foi em 69. Eu acertei ou eu me confundi? Foi 69, não Isso aí foi? mesmo. Não Foi. tinha WhatsApp, Instagram, internet. E eu me lembro, olha que coisa legal que eu me lembro, que assim que eu conheci o senhor, que eu ouvi falar de Pastor Napoleão Falcão, eu me faço essa pergunta, e eu não sei nem se o senhor pode me responder essa pergunta, hein? Porque pergunta da Bíblia o senhor me responde, mas uma pergunta sobre o senhor mesmo, duvido que o senhor vai me responder agora, hein? Quando eu ouvi falar do reverendo Napoleão Falcão, primeira vez na vida falaram assim: vem aí pregar um homem que já ganhou para Cristo mais de 1 milhão de almas. Isso há quase 20 anos atrás. E hoje, hein? É uma afirmativa que eu estou falando. Agora vamos lá. Isso sem internet. Isso sem as facilidades que nós temos hoje. Isso sem toda essa tecnologia avançada que facilita a nossa vida pra caramba. E eu observo que o nosso serviço, que a qualidade dele, que o nosso comprometimento com o nosso saldo positivo na obra, ele deu uma decaída. Não é verdade? Antes se fazia muito mais com muito menos. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Porque anteriormente você não legislava em causa própria. Hoje os valores antagonizaram-se, né? Hoje você legisla em causa própria. Hoje você faz propaganda de você mesmo. E Muito a obra de retrato meu, Deus, muito nome meu, a muita obra, glória minha. a obra de Deus é ultrajada por causa desses males. Hoje você pega uma rede social, pessoas que vivem completamente à margem da comunhão com Deus, mas sabe falar bem, né, se expressa bem. Então ele coloca lá que ele esteve no lugar, Jesus batizou 2.000 pessoas com o Espírito Santo, salvou 5.000, e às vezes não batizou 2.000, batizou 10 pessoas, ele disse que foi 2.000, salvou 16 pessoas, ele disse que foi 150.000, porque ele quer fazer propaganda dele para ter uma agenda, para as pessoas dizerem, esse homem é um tal, ele paga caro para a autopromoção. Meu Deus! Eles pagam caro. Então, naquele tempo, você não se autopromovia. A senha maior ali era a promoção do reino de Deus, e não do homem. E não do homem. Quem era promovido era Deus. Nós éramos os seus evangelistas, que andavam de ônibus para um lado e para outro, com as caixas na cabeça, sem direito a hotel, nem a massagem aérea. Né? Nos hospedávamos em casas de famílias ou em quartos, às vezes até sem ventiladores. Né? Mas porque o reino de Deus é que era o AIS. O reino de Deus é que era o ponto X da causa maior. A prioridade. Hoje a prioridade é o homem, né? O homem é o culto antropológico, né? O homem tornou-se ele mesmo endeusa a ele mesmo. Ele é o foco das atenções. Aproveitando aí algo que o senhor falou, pode contar uma cena, algo verídico, algo vivenciado pelo senhor, de uma situação de difícil acesso ou uma situação constrangedora que o senhor sofreu pelo evangelho nessas suas muitas andanças, nessas suas missões aí pelo Brasil ou o mundo afora? Algum episódio assim, gente, eu passei por isso, hein? Entre muitas, 69 mesmo, no final de 69, eu fui pastorear uma igreja na Zona da Mata, em Minas Gerais, na cidade de Santos Dumont. E um determinado dia, um domingo de tarde, eu fui a um culto na cidade de São João del Rei. Era um grupo pequeno, de um ar livre, de umas 8 pessoas, maioria pessoas já idosas. E nós estávamos falando de Jesus, de repente, quando vimos, foi as pedradas. Fomos todos apedrejados. Literalmente? Literalmente, o padre apitava, né? Um apito assim, e os meninos vinham do colégio e jogavam pedra na gente.
chamando a Jesus, gente de herege. Então eu preguei com o meu sangue caindo, né, em cima da Bíblia. misericórdia. Eu fui pastor de uma cidade onde você não podia sepultar os crentes no cemitério. Entendeu? Porque eles chamavam os crentes de pagãos. Então, houve muitas essas perseguições de primeiro. Não Nós era estávamos moda ser orando. gospel, né? Não era moda ser gospel. Não, as pessoas atiravam pedras na gente, jogavam urina na gente. Ah, Passamos todos esses males, né? Porque o homem não era o X da questão. Então, o homem sofria por amor aquilo que ele cria, aquilo que ele falava, aquilo que ele acreditava que era o Senhor Jesus. Então, Jesus Cristo era o ápice deste homem que se entregou para ele. Este homem agora é grato pelo resgate, é grato pela salvação. Então, todas essas pessoas que fizeram de Jesus Cristo o seu paradigma, seu exemplo maior, tiveram durabilidade na fé. amém. Porque não calcaram a sua posição espiritual neles. Seus balizares não foram eles, os seus dotes pessoais, foram Cristo Jesus. Então, quando Jesus é o foco maior de uma pessoa, ele tem estabilidade na sua fé. Agora, quando Jesus é apenas um uso retórico, quando Jesus é apenas uma figura emblemática, então essas pessoas é tiro curto, viu? Não tem durabilidade. Porque Deus não dá a sua glória ao homem, nem seu louvor à imagem de escultura. Então, a durabilidade de Paulo deu-se por causa disso, porque na proporção que ele servia a Deus, ele morria. E na proporção que ele morria, Jesus vivia. Porque tudo é proporcional, tudo é condicional e tudo é proporcional. Eu morro, Jesus vive. Se eu viver, Jesus morre. Então, esse é um processo. Então, a ponto dele morrer de tal forma que ele disse: gente, acabou, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, vivo-a no Filho de Deus. Eu já estou crucificado com Cristo. Então, as pessoas de hoje não aceitam mais esse tipo de mensagem. Entendeu? Elas não enquadram mais dentro do perfil do homem moderno. O homem moderno Então, é autossuficiente. nos falta isso. O O morrer para mim ser lucro, porque eu tenho Deus, e o viver é Cristo. Então, se eu vivo para Cristo, se eu morro em Cristo, Ele é a primícia, Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele também é a recompensa. Então, eu acho que o problema central nosso hoje é exatamente esse tempo de antropologia, né? Porque, veja bem, o senhor estava falando aí que em nome do amor ao Evangelho. Eu comecei aqui a live lendo um texto que João escreveu no primeiro de Apocalipse, verso 9, que ele falou que o que ele padeceu foi por amor à palavra e a Jesus Cristo, né? E o que acontece? Isso em Patmos, muitas vezes as pessoas não querem passar o Patmos, acham que o Patmos é um momento de isolamento, acham que Patmos é um lugar onde você está por punição, mas é no Patmos, às vezes, que Deus nos coloca para poder nos dar as grandes revelações que não dará a ninguém. É o momento em que nós vamos ver o Cristo de uma forma que ninguém nunca viu. E só entende isso quem não está no centro e deixa Deus no centro. Não é verdade? Quando Ele é o centro da minha vida, eu começo a ter uma ótica diferente. E aquilo que para mim parecia ser perda é ganho. E os meus ganhos eu passo a tê-los como perda. Porque no seu tempo, onde eu nem era nascida, no seu tempo o Senhor sofreu urina no corpo, pedra na face, xingamentos, porque era a escória da sociedade, né? O cristão evangélico, como a gente se chama hoje de evangélico, né? Essa nomenclatura que nós colocamos. Mas hoje, por que eu fiz uma brincadeirinha? Hoje é moda, hoje é chique, eu sou gospel, eu sou artista gospel, eu sou... É bonito, né? É um status até, né? Então, essa facilidade que era para ser uma arma a mais na nossa mão, está se tornando uma bomba, né?
É porque os valores estão entrando em decomposição. Opa, valores. Caramba. Valores morais, valores culturais, valores éticos e valores religiosos. Todos estes valores estão entrando em decomposição. Isso é terrível, né? E você vê isso naquele sonho que Nabucodonosor teve, da estátua, né? Você vê como os metais, ele vem se inferiorizando. A estátua começa com ouro na cabeça, prata no peito, ventre, bronze no ventre e ferro e barro nas pernas. Então nós vemos aqui uma inferiorização dos metais. Você aplica agora a inferiorização dos preceitos morais, éticos e legais. Tudo está se inferiorizando sintomaticamente. Tudo está se tornando... Nós estamos na época do Denorex, né? Do parece, mas não é. Ah, mas parece. E não precisa estar certo. Se der certo, tá bom. Se der certo, tá bom. Então, um tempo desse, um rapaz comprou um relógio bem bonito, numa caixa, me deu de presente. Fiquei tão alegre. Só que ele disse assim, não fique muito alegre, não. Foi R$ 12,50. 12. Imitação de um relógio chamado Mido. Barato. Mido. Só colocaram um G no meio da frase. Era mígado. Eu pensei que era Mido. Então, R$ 12,50 na Galeria Pagé, na 25 de março. Então, nós estamos vivendo essa época ultrajante de imitações, de coisas parecidas. E você separar hoje o falso do verdadeiro está muito difícil. Muito, Porque muito. o falso, no pentecostalismo, o falso fala em línguas, o falso profetiza, o falso prega muito bem, Às o vezes falso melhor se do que o veste verdadeiro, né? muito bem. A eloquência. Você come aquilo como se fosse verdade, porque existe um dom imprescindível que está faltando nas igrejas, principalmente para quem lidera, que é o discernimento de espíritos. Jesus Cristo, ele ficou desprovido dos três atributos. Quando ele estava no seu estado humanitário, ele abdicou a onisciência, abdicou a onipresença e abdicou a onipotência. Então ele não era nem onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Ele deixou esses três principais atributos da divindade ao pé da cruz. Aí você me pergunta, se ele não era onisciente, como é que ele conhecia o que estava no coração do homem? Não precisa ser onisciente. Os 7 Espíritos de Deus pairavam sobre ele, um dos quais era discernimento. Meu Deus. Espírito, e quando está falando. Acho que aconteceu alguma coisa. Ele não era onipresente, que quando ele estava em Jericó, ele não estava em Cafarnaum. Sim. Aclopou-se em Jesus Cristo 3 elementos fundamentais, que eram sentimentos ignóbeis. Jesus tinha humildade, submissão e obediência. Esses foram os 3 sentimentos que Jesus carregou consigo durante os 3 anos. Humildade, submissão a Deus irrestrita e obediência ao Pai. O Deus ter submissão, que coisa é essa, né? E isso dá-se lá em Filipenses 2, de 6 a 8, que diz assim, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Depois aclopou-se a forma de servo. Depois humilhou-se em morte, e morte de maldição. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que diante do seu nome todos os joelhos se dobrem, os que estão nos céus, os que estão na terra, e toda língua venha confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Então, isto é muito lindo, este caráter submisso de Cristo. Ele abdicou. Então, o que é cristianismo? Cristianismo, na sua mais alta singularidade, é duas coisas: abdicação de direitos e cumprimento de deveres. Eita, peraí. Repete essa daí, que até eu vou anotar, peraí. Primeira, Cristianismo, abdicação dos direitos. Segundo, cumprimento dos deveres. vamos lá, abdicação dos direitos. E cumprimento dos deveres. No cristianismo, você não tem razão. No cristianismo, você tem moral. Porque a senha do cristianismo não é talento. A senha do cristianismo é caráter. O mundo procura um homem que tenha talento. O evangelho procura um homem e uma mulher que tenha caráter. Quer dizer, que tenha vergonha na cara. Aí eu estou cumprindo o meu dever. Mas essa parte aqui de abdicar do meu direito. É. Forte. Você abdica seus direitos em favor de alguém. Por para que amor a alguém ele. nasça, é por amor, para que ele nasça na sua história. Aí eu tenho que estar sem ego acrescido. Aí eu posso aplicar serviço, fazer muitas vezes aquilo que eu não quero, que eu não faria para mim, mas faço pela igreja e pelo dono da igreja. Eu tenho a razão, mas eu não estou com razão. O outro está com razão, se isso for fazer ganhar a vida dele. Então, como a gente tem que rever os nossos conceitos e valores, né? Porque eu estava ouvindo uma poesia muito longa, muito bonita. E dentro da fala poética que eu via um artista recitar, e o senhor é um poeta, né? De vez em quando o senhor solta aí uns repentes, umas poesias, é muito legal. E também ouvi-lo tocar sanfona é uma maravilha. Gente, o pastor Napoleão Falcão, ele é um excelente músico. E falava o seguinte: o autor falava, eu percebi que as pessoas eram hipócritas, que as pessoas eram más, que as pessoas tinham prazer em pisar em outros, as pessoas gostavam de manipular a situação a fim de se dar bem. Falava o autor em outras palavras. E no final do texto, olha que forte. Aí ele falou, e a maior surpresa nesta minha descoberta é quando eu peguei um espelho e vi que eu era semelhante. Porque o espelho é a voz da verdade. O espelho mostra-nos o rosto que jamais vimos. O espelho revela três coisas no homem: nosso defeito, nosso caráter e a imagem de Deus em nós. Meu Deus. Ninguém consegue ver o seu rosto a não ser com o auxílio do espelho. Nós, como crentes, temos o espelho, a palavra de Deus. Amém. Ela mostra-nos como nós somos, que a palavra é comparada a um espelho. Então, dentro deste conceito, nós temos uma grande dificuldade. As pessoas lutam com muita dificuldade para constituir. Talvez nunca constituíram a Jesus Cristo como seu Senhor. Essa é a dificuldade. Aqui dá um nó na vida de qualquer pessoa. E Salvador, Jesus é Salvador de todas as pessoas, do mundo inteiro. Jesus não é uma propriedade da Assembleia de Deus. Jesus é um bem para a humanidade. De todos os homens, ele é Salvador. Agora, de pouquíssimos homens, ele é Senhor. Meu Deus. Então, quando Paulo escrevia suas epístolas pastorais, no cabeçalho, ele sempre começava assim: Paulo,
Por que ele colocava Paulo? Porque era a sua identidade pessoal. Deus nos conhece por nome. Não por título. Paulo, não por título. Paulo, aí vem aqui, servo de Jesus Cristo. Aí vem outro. Chamado para apóstolo. Isso é interessante. Quem você é? Eu sou Paulo. Essa é a minha identidade pessoal. Mas o que você é mais? Eu sou servo de Jesus Cristo. Aí você pega a palavra servo. No grego é doulos, que significa escravo. Pronto. Aqui Paulo está dizendo, eu sou um escravo de Jesus. Eu não tenho mais vontade própria. Eu não faço o que eu quero, não digo o que eu quero, nem vou para onde quero. Eu não tenho vontade própria. Minha vida está escondida em Cristo. É Ele quem determina. Ele quem diz a hora que eu tenho que dormir, a hora que eu tenho que me levantar. Porque eu não vivo mais. É Ele quem vive. Servo é doulos é escravo. Nenhum escravo tem vontade própria. Ele tem um patrão, um senhor a quem deve dar plena satisfação dos seus atos. 24 horas por dia. E advém dessa satisfação, sabe o quê? Credibilidade do seu Senhor. Quanto mais satisfação eu der ao meu Senhor, mais crédito eu tenho dele. Por isso que o meu culto só é bom à noite quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo durante o dia. Se eu não tiver estreita comunhão com o Espírito Santo, eu não tenho um culto bom durante a noite. Porque o Espírito Santo é uma pessoa sensível, divino, e ele está no mesmo pé de igualdade de Cristo. Vos darei outro consolador, outro, mesmo pé de igualdade. E a Bíblia prisma para eu nunca entristecer o Espírito Santo. Porque quando eu causo tristeza a ele, o meu culto não é aceito. Porque ele é o interlocutor da graça. Meu Deus! Por isso que a Bíblia diz, se alguém blasfema contra o Pai, tem perdão. Mas se alguém blasfema contra o Filho, tem perdão. Mas se alguém blasfema, ou palavra de ofensa ao Espírito Santo, porque ele é a última instância da divindade. É ele, não é Jesus, quem convence. O Pai cria, o Filho redime, mas quem santifica o homem é o Espírito. Eita Deus! Isso é forte. São atribuições distintas, né? É o Pai criando, tá é o Filho aí, redimindo. é buscada de bode. Muito forte. Você lembra que a vara de Arão floresceu? Sim. Para uma vara florescer, tem que ter 3 coisas. O que tem que ter? Primeiro aparece um broto, um olhinho. Para, pastor, para. Meu Deus! Peraí. Para florescer, primeiro eu tenho que ter? Apareceu um brotozinho, aquele brotozinho, aquele que a gente chama olhinho, né? É o brotinho. Aí começa por aí. Depois do brotinho, aí vem as folhas. Depois das folhas, vem os frutos. Isso aqui é a divindade. O brotinho é a origem de tudo. Deus é a origem de tudo. As folhas representam Jesus. Foi moído e exalado na cruz. Meu Deus. A rosa de Saron. Glória a Jesus. E os frutos atenua-se ao Espírito Santo. É ele o distribuidor dos dons. É ele quem concede, quem modela a nossa natureza para nós produzirmos o fruto. Porque o fruto, ele não te dá. É você que tem que produzir. Então eu tenho que deixar ele trabalhar na minha vida para que eu tenha a suficiência, a graça de produzir o fruto. Não é os frutos, o fruto do Espírito. Árvore de Deus, que produzimos em nós, segundo a nossa espécie interior. É isso que claro, por causa da condicionalidade. Porque tudo na Bíblia é proporcional e tudo na história bíblica é condicional. Tudo. Porque cristianismo não é espiritismo. No espiritismo, o diabo arromba a porta e entra. No cristianismo, diz, eu estou à porta e bato.
Aí vem a condicionalidade. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se, olha, condicional se. Eu entrarei em sua casa. Se ouvirdes, se andardes na luz, se andardes como ele andou, se alguém está em Cristo, tudo é condicional. Tudo. Evangelho tudo é muito espontâneo, muito livre. Então, eu não sei em que categoria eu estou. Se Jesus é o meu Salvador e não é o meu Senhor. Então, eu tenho que trabalhar isso de noite na minha natureza adâmica, para que a cada dia que eu viva, Cristo seja meu Senhor. Que as pessoas possam ver em mim isso. Precisam dizer. Mas quando ele é introduzido, como... por isso que Paulo, uma certa vez, falou para os irmãos da Galácia, outra vez eu sinto por vós dores de parto. Então ele tinha sentido outras mais, né? Atrás. Outra vez eu sinto. Então a palavra dores de parto, ele fala 14 vezes. Até que Cristo seja gerado em vós. Esse peso Paulo tinha do seu ministério. Enquanto ele não visse Cristo gerado na pessoa, ele sentia tristeza. Porque quando Cristo está gerado, imediatamente você começa a produzir o fruto do Espírito. Então ele media por isso. Ele está vendo essa árvore e está dando fruto. Eu estou aqui cumprindo o meu dever, abdicando do meu direito para ver você gerar fruto. Para ver você florescer, para ver pelo menos um brotinho. Eu estou sentindo dores de parto, dores de parto, dores de parto. E não é fácil. A mulher que sabe disso, o que é uma dor de parto. Até que Cristo seja gerado em você. Quando Cristo for gerado em você, você vai deixar de me dar trabalho. Em outra feita ele ainda fala, era tempo de vos dar sólido alimento e ainda estou vos dando. É coisinha muito, muito, muito simples, porque ele falava como a crianças, né? Tem pessoas que nunca crescem, nunca amadurecem, sempre criança, né? Então, essas pessoas que não desenvolvem a salvação tem que ser desenvolvida. Paulo orou para os irmãos de Filipos para que eles desenvolvessem a salvação e resplandecessem como astros do mundo. Você não pode ficar marcando só o passo, você tem que altivar a sua salvação. Conhecer coisas mais profundas, nadar em rios mais caudalosos, mergulhar em oceanos mais profundos. Meu Deus. Isso, Deus se agrada disso. E que essas bênçãos que advenham por revelações sirvam para construir nas pessoas o verdadeiro caráter de Cristo. Meu Deus. Aí eu fujo da tribulação. Eu fujo de um Patmos na minha vida. Então eu não vou ter a oportunidade de gerar, de transformar, porque muitas vezes o que eu chamo de aperto é simplesmente uma oportunidade de forjar o meu caráter. As pessoas hoje em dia querem fugir de incômodos, né? Quando eu falo aqui de abdicar de meus direitos, cumprir deveres, eu querer ser segundo o espelho, que é a palavra, pode me gerar algumas situações constrangedoras, pode me gerar isolamento, pode me gerar algum desconforto. Então, seria também um problema nosso hoje não querer desconfortos, desagrados, não querer nada que não me seja prazeroso. Estamos vivendo uma geração de prazeres exacerbados, desenfreados. No Evangelho, hoje, os homens querem os bônus, mas ninguém quer o ônus. E pode-se ter um sem o outro? Depende, não? Como é isso? O Evangelho tem bônus e ônus. Sempre, Quando pastor. chega nos bônus, são as bênçãos que advêm, mas os ônus é o antagonismo, né? Jó disse, aquilo que eu mais temia, isso me sobreveio, isso é o ônus. Receberíamos só os bens de Deus e não os males? Isto é o ônus. Por que nos sobrevêm todos estes males? Até hoje estão sem resposta. Os discípulos chegaram para Cristo e fizeram uma pergunta. Por que nos sobrevêm todos estes males? Até hoje não foi dada a resposta.
Porque os porquês são de Deus e os paraquês são nossos. Meu Deus. É. Aí você vê, nos 42 capítulos do livro de Jó, havia 3 homens que o molestavam, chamados Consoladores e Molestos. Era Bildade, Sofá e Elifaz. E eles terminou acusando Jó de pecado, tantas outras coisas. Quando chega no capítulo 38, Deus deixou eles brigando lá, os 4. Mas quando chega no capítulo 38, Deus quebrou o silêncio. Mas não quebrou o silêncio para defender Jó. Não quebrou o silêncio para advogar a causa de Jó. Ele quebrou o silêncio para antagonizar a Jó. Ora, se você está com fome, você quer comer. Se você está com sede, você quer beber. Só que Deus não acerta o relógio dele pelo meu. Sou eu quem preciso acertar o meu pelo dele. Meu Deus, glória a Jesus. Aí está o seu senhorio. Ele olha para Jó, antagoniza Jó e diz assim: Jó, quando eu assentei os primeiros fundamentos da terra, aonde tu estava? Esta lei chama-se lei da termodinâmica. Quando eu fiz a Orião, a Ursa e o 7 estrelo, aonde tu estavas? Quem gerou as gotas do orvalho? Quando eu coloquei ferrolho no mar, para o mar não ultrapassar o seu mano, e suas ondas empoladas quebrarem ali, aonde tu estavas? Quem colocou ossos no ventre da grávida? São 208 ossos que nós temos. Aí Jó colocou a mão na boca e disse: coisas maravilhosíssimas falava, daquilo que eu não entendia. Agora me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Aí a Bíblia verbaliza: e nisto não pecou Jó. Está aqui o certificado. Aprovado. Amém. A verdade, o reconhecimento, a humildade são preceitos. Eu quero ler um texto para o senhor que está falando de tudo isso que a gente fala. E ele está lá em Apocalipse, é o textual. Eu, João, irmão vosso, co-participante na tribulação no reino e na paciência em Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Eu sou co-participante na tribulação no reino e na paciência em Jesus Cristo. Isso por causa da palavra. Você vê, né? Ninguém teve boa vida por servir a Deus, né? Um foi A enterrado ao morte, meio, outro crucificado, outro apedrejado, outro decapitado. E hoje eu me entristeço porque eu fui na igreja e uma pessoa não falou que eu estava bonita. Uma pessoa não elogiou e nem reparou o meu terno. Ou o pastor falou com Beltrano e não me citou. uma geração que está a cada dia mais fragilizada pelos seus próprios impropérios, né? A Bíblia chega e diz: de que se culpa o homem? Qual é a culpabilidade? Culpa os seus próprios pecados. A ganância, a arrogância, a prepotência, né? O orgulho entenebrecido, né? E todas essas maledicências que são frutos da carne está operando na vida, porque eu ainda não amorteci meus membros, não flexionei meus membros para servir a Deus. Meu Deus. E toda a constituição espiritual depende da minha mente, do meu mundo imaginário. Porque a tentação que eu absorvo pelos olhos, eu posso ficar livre dela. É somente me trancar num quarto, não vejo mais. Mas a mente me acompanha. E a mente trabalha com a consciência. E a consciência é o tribunal secreto da alma. A mente dá avisos tenaz para nós. Porque ela trabalha de acordo com a consciência. E ela só tem 2 notas. Até você adquirir a mente de Cristo, você sofre muito. Sofre muito. Tem pessoas que não conseguem ter a sua vida espiritual assim, até o fim,
por causa desses impropérios da própria mente. Ele foi salvo daqui para cá, mas a mente dele é poluída. Para onde ele vai, ele agrega os pensamentos mais tenazes. Ele se apropria de pecados mais violentos. Entendeu? Ele segrega no seu mundo imaginário tédio, malícia, tantas outras coisas nocivas. E isso vai armazenando no seu mundo imaginário e daqui a pouco ele torna-se uma pessoa azeda na sua própria alma. Porque eu não devo, a minha mente tem que ser receptáculo da bênção de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são de baixo. Porque as que são de baixo são transitórias, as que são de cima são eternas. Meu Deus. Eu tenho que segregar na minha mente, no meu córtex cerebral, onde tem aqui 9 trilhões de células. Eu tenho que segregar aqui os melhores pensamentos, as melhores boas intenções, os melhores propósitos, os melhores projetos para mim e para o meu próximo. Aquilo que eu quero que o homem me faça, eu preciso fazer a eles primeiro. Respeitá-lo, tratá-lo bem, amá-lo. Há pessoas que não devem viver dioturnamente com eles, mas você nunca, jamais deve tratá-lo como inimigos. Porque dentro desse complexo de você amar as pessoas na diversidade, você aceitar as pessoas como elas são, isso é um grau de espiritualidade muito evoluída. Muito. Porque o evangelho não muda ninguém. Uma das características primas do evangelho não é mudar os seres humanos. Você não perde a sua identificação pessoal. O evangelho molda-nos, mas não muda-nos. E o ser humano a todo tempo mudar o outro, né? A todo tempo. O evangelho molda-nos, mas não muda-nos. Sou eu quem preciso me converter. Eu tenho 70% na minha salvação. Meu Deus. Vou ter que fazer a famosa pergunta. A famosa pergunta agora, ela tem que vir. Uma vez salvo, salvo para sempre? A salvação é eterna, sim, para aqueles que lhe obedecem. Vamos lá. A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Todo mundo sabe disso. Tito, capítulo 2, versículo 11. Aí vem o 12. Ensinando que, renunciando às concupiscências nocivas, vivamos neste presente século uma vida pia e santa. Salvação está lá. A condicionalidade está aqui. Então, salvação aí também entra a conjunção da oração intransitória, o si. Salvação eterna na condicionalidade. Na A condicionalidade. graça de Deus se é manifestar trazendo salvação a todos os homens. Ponto. Agora vamos ver o 12. Ensinando que renunciando. Salvação é para quem renuncia. Salvação é uma renúncia cotidiana das minhas aptidões carnais, dos meus desejos animalescos, da minha mente frívola, do meu olhar adúltero, dos meus pensamentos pecaminosos. Meu Deus. Salvação é uma crucificação diária. É uma abdicação dos meus próprios direitos pessoais para ganhar a Cristo. O que importa é ganhar a Cristo. E que o Espírito possa começar bem e terminar mal. E posso começar mal e terminar bem. Pode sim, pode sim. Tem pessoas que começaram mal, mas aquele mal lhe serviu de lição para nunca mais voltar. Aquilo foi uma instrução. Toda vez que ele gravita em torno daquele mal, ele se desperta para o novo horizonte de viver. Para lá não voltarei mais. Aquele caminho não é um caminho de vitória. Então, a Bíblia é um código imanente de leis morais e éticas. Se você quiser saber como melhor viver, é somente você aplicar na sua vida diária os 31 capítulos de Provérbios. Provérbios é a pedagogia dioturna da vida. Quem lê Provérbios e aplica Provérbios sabe entrar bem e sair bem. É um livro de relacionamento, de introspecções diárias, de cordialidade, de afã e de sociabilidade.
Aleluia! Glória a Deus. Isso é muito importante. E outra coisa, pastor, tal como o discernimento de espírito é uma arma que nós temos e que devemos buscar e fazer cada vez mais uso e pedir graça no espírito nisso, o temor, não é verdade? O temor, ele, ele nos freia. O temor, ele nos amadurece. Qual é a importância do temor na vida do cristão? Qual é a importância e qual é a eficácia em que ele age? O temor do Senhor é um princípio. E a vida é delineada por princípios. Princípios são prendas inquebráveis, irremovíveis, chamados marcos indeléveis. Não se quebra princípios. Princípios tem que ser vivenciado. Você pode quebrar outras diretrizes, mas princípios não. Porque os princípios são inalteráveis. Por exemplo, Deus tinha duas leis estabelecidas em Israel. Uma lei chamada moral, outra lei chamada cerimonial. A lei cerimonial foi abolida, porque ela não foi dotada como princípio. Mas a lei moral permanece, porque o princípio está lá, está lá. Todos os códigos internacionais de leis civis são tirados de princípios. Onde estão esses princípios? No livro de Números. Ali está estabelecido os paradigmas da vida. Lei agrária, lei da família. Todas as leis estão ali. Então, quem estuda direito tem um bom auxílio quando você ler o livro de Números. Você vê todos os direitos tributáveis, legais, éticos. Tudo da nossa Constituição. São marcos indeléveis que não podem ser removidos. Então, quando você remove os seus direitos, que são graníticos, por isso que eles são absolutos, você recebe uma sentença. E eu remover o temor. O temor faz parte desse direito legal. Ele não deve ser de forma nenhuma mexida, burlada, tocada. Mas o que acontece com uma pessoa que ela tem temor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência dos santos é a prudência. Tem duas coisas que não fazem mal a ninguém. Prudência e caldo de galinha. Você deve pautar a sua... É muito linda a Bíblia. A Bíblia ela é insofismável. Ela é inquestionável. Ela é inenarrável. Ela é tangível. Jesus, quando veio à Terra, ele não quebrou a lei. Porque a lei são paradigmas. Ele espiritualizou a própria letra da lei. Isso é lindo, né? Se fala num tribunal isso. Porque na lei estava escrito que aquele fosse fosse pego em flagrante adultério, seria apedrejado. E tu, o que te diz, mestre? Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher, atentando com ela do seu coração, já cometeu o ato. Foi o que ele fez. Espiritualizou a letra da lei. Ele não quebrou. Ele espiritualizou. Porque princípios não se quebram. Se espiritualiza. Aleluia! Aleluia. O senhor falou muita... Essa live tá rica, viu, gente? Bota coraçãozinho para subir. E eu tô captando aqui igual uma esponjinha, né? Muita coisa que já foi falada. E dentre das coisas que o senhor falou da palavra como espelho. Se eu for entender o que é o espelho, é algo que me reflete. Não é verdade? É algo que reflete. Se eu tenho a palavra como algo que eu tenho que refleti-la, e eu, de repente, não tenho esse reflexo, é onde mora o perigo. Segura essa. O senhor falou também sobre o meu prestar culto. Eu não posso só ir ao culto no horário da igreja. O meu culto, ele já começa de dia, à tarde, para que eu vá ao templo cultuá-lo. Ou seja, eu tenho que ter uma vida de devoção a Deus, uma vida de inspiração no mundo espiritual. Então, uma palavra está muito ligada à outra. Vê se o senhor consegue pegar a minha linha de raciocínio. Se eu começo a não ter disciplina, e o meu único contato, o meu único culto a Deus são os momentos breves de um culto
estabelecido pela denominação em que eu sirvo. Eu vou na igreja 1 ou 2 vezes na semana, esse é o meu único contato com Deus. Isso sendo eu simplesmente uma cristã normal, ou sendo eu até obreiro, tá? Obreiro, obreira. Né? Meu único contato, eu vou pregar hoje, então eu vou agora 5 minutinhos ler alguma coisa ou pegar de internet para ir lá. Então, como é que eu vou refletir algo que não tenho eu isso como parte em mim, não tenho comunhão com isso? Então, começo eu agora a mostrar um reflexo mentiroso. Então, eu começo a fingir, eu começo a mentir, começo a dilubriar, a adulterar algumas leis e dizer que vejo o que não vejo, faço o que não faço, para fingir para pessoas que não entendem que eu estou refletindo aquilo. Isso não é uma demonstração de que me falta o temor? Porque se eu tiver temor, eu vou agir. O temor é agregador de valores. É uma somatória de valores que agregam-se ao temor. Entre eles, o cuidado ético e moral com a minha vida cristã. Eu preciso pregar com a minha própria vivência. As palavras podem exprimir sonhos, mas a vida exprime fatos. Fala de novo. Então, a minha vivência, as palavras exprimem sonhos, mas a vida exprime fatos. Forte. Então, o evangelho pregado com a minha vivência é muito mais eficaz do que, muitas vezes, o pregado com as minhas palavras. É aquele negócio, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Funciona por Existe tempo, muito... pode chamar atenção, mas não traz resultado. Perfeito. Então, aquela mulher que observava a ida e a vinda do profeta Eliseu, a crença dela aumentou pelo viver e pelo ver da vida do Eliseu, a ponto de chamar o marido e confidenciar. Este homem que passa aqui por nós é um santo homem de Deus. Ora, esse designativo homem de Deus, ou mulher de Deus, na Bíblia só foi dado a 11 pessoas. Olha aí. Só 11 pessoas levaram esse designativo de homem de Deus. Para você ver o cunho da responsabilidade que pesa sobre um homem ou uma mulher que leva esse designativo. No século que nós vivemos. Corrompido em todos os setores. Corrompido na política, corrompido na religião, sociedade corrompida. Difícil você ver pessoas hoje de mãos limpas. Sim. De mentes limpas. Sim. As pessoas se ufanizam aquilo que não é seu para o seu próprio bem temporário. Né? Não há temor. Nós estamos vivendo hoje o tempo de Miqueias. O tempo de Miqueias. Miqueias está gritando na rua do Brasil. Os juízes vendiam sentença. Os príncipes, que eram os governos, transgrediam as leis. E o melhor homem na sociedade de Miqueias era comparado a um pé de espinhos. Meu Deus. A degradação ética, profissional, moral e vocacional das pessoas. E primeiro, para você ser um pastor, você tem que passar por um crivo muito estreito. Hoje quase todo mundo é pastor. E se ele vier do mercado da fama secular, ele é mais rápido, né? E não pluralizou. Pluralizou e vulgarizou. Perdemos a credibilidade. A igreja é a última instância moral da sociedade. Está perdendo a sua credibilidade. Por pessoas infiéis. Por pessoas que não se assumem. Que não têm lisura. Porque dentro dessa contextualidade, o homem e a mulher têm que ter dignidade dos seus atos, até para pecar. Isso é um paradoxo. Caramba! Não existe nenhuma vantagem em pecar. Mas há brilho quando você reconhece que pecou. E dá uma palmatória.
E não fica atribuindo a ninguém, foi a serpente que me enganou. Não, eu pequei contra ti, Senhor. Eu fiz o que os teus olhos parecem mal. Purifica-me com hisope e ficarei puro. Davi segregou o pecado 1 ano sem confessar. Agora veja o Salmo 38. A degradação terrível, devastadora que aconteceu em Davi, porque ele segurou o pecado, não se segura pecado, se confessa. A Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa... Alcança. Não. Alcançará. Alcançará. O verbo está do pretérito futuro, porque após a confissão, segue o fruto do arrependimento. Meu Deus. Então não há dignidade em pecar, mas a dignidade é reconhecer que pecou. Zerar a conta. Porque o que vai tirar o homem do céu chama-se pendências. CPF espiritual estragado. Ui! CPF espiritual estragado. Não tem crédito. Passa lá. Não, mas não confere. Está no vermelho. A sua conta está no vermelho. Já usou tem que zerar. E para zerar, você tem que se assumir. É vergonhoso? Até certo ponto é. Ralar a cara. Mas vale a pena, porque você fica sem pendência. E pagar o preço do fruto gerado. Fica sem pendência. Você zerou, acabou. Aquele que confessa, assume e deixa, alcançará. Aí vai produzir o fruto. Aí todo mundo diz, olha, fulano é outro homem mesmo. Olha aí, olha o fruto. Olha a vida, olha a cadência. Só isso aí já valeu a live. Só essa fala que... A gramática bíblica, ela é correta. Deus não deixa restolho para ninguém pegar. Gramaticalmente, a Bíblia está certa. Então, nós temos que absorver umas boas lições de grego, que é a língua original, de hebraico e da nossa língua portuguesa, para poder absorver o crivo profético das Escrituras. E dar uma conotação teológica fundamentada em princípios doutrinários da fé cristã. Porque doutrinas na Bíblia fundamentais só é doutrina quando está escrita em 2 ou 3 lugares. Porque a Bíblia diz que 2 ou 3 é verdadeiro. Por que Jesus falava em verdade, em verdade? Por que Deus mandou 2 anjos para tirar uma pedra do sepulcro? E são leis civis. Testemunha. Um só tirava a pedra. Um só tirava. Porque um só anjo mata 185 mil soldados de Senequaribe. Porque não tira uma pedra. Jesus. Deus manda 2. Porque o testemunho de 2 é verdadeiro. Não se aceita acusação perante os tribunais, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Isso é um legado das leis embrionárias que Deus constituiu lá no Pentateuco e deu para Israel. Então Jesus veio para cumprir toda a lei. E a lei e os profetas duraram até João. Agora ensina-se um princípio chamado graça. Graça, mas não é de graça. Não é uma graça esculhambada. Não é uma graça de qualquer jeito. É uma graça orquestrada num pêndulo de misericórdia e de compaixão. Que coisa. Mas não vulgarize a graça. Porque se você vulgarizar a graça, você recebe o juízo de Deus. Graça não se anarquiza com a graça. Graça se honra. Graça se agradece. Tudo que eu tenho foi pela graça. São mais do que favores. Graça é compaixão. Graça é perdão. Graça é misericórdia. Graça é bondade de Deus ao homem. Graça é uma mão invisível que vai ao homem penitente na lata do lixo e traz para fora, que abre o chuveiro da misericórdia, que dá um banho de regeneração, que perdoa os pecados, que escreve o nome no livro da vida, que batiza com o Espírito Santo. Isso é graça. Graça. Que abarca todos os atos redentores do Calvário, que vem do Gênesis até o Apocalipse. Porque da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Mulher não tem semente, mulher é receptora da semente. Mulher é terra. Recebe. Mas como é que a Bíblia diz da semente da mulher? Tem que estudar isso aí. Se mulher não tem semente. E aí, como é que é Quem isso? planta semente é o homem.
Quer deixar para outra live, não? Vamos já marcar, hein? Vamos. Pastor, foi assim um prazer imenso. Muito obrigado. Aprendemos muito. Se o senhor permitir, né, porque eu sei que está tarde, tem aqui algumas perguntas, a gente podia escolher duas para o senhor, de Claro. repente, estar falando com o pessoal aqui. Deixa eu até ver aqui. Ó, tem pessoas aqui que só teceram um comentário dizendo que aula desceu do céu, a Márcia fala. Pelo amor de Deus, deixa essa live salva. Vou deixar. A Rita está falando aqui, tem um testemunho que eu dei na igreja quando eu vivia vidas de mentiras. A Rita, ela é aí essa Rita que fala aqui é Rita de Cássia Moura, 5988. Ela que está falando aqui, ela diz assim, ó, meu testemunho, lembra? Eu dei na igreja quando eu vivia uma vida de mentira. Eita glória, penso. Eu quero te dar um relato dessa Rita aqui, pastor. Ela é daí da Paraíba. Ela esteve aqui na igreja no Rio de Janeiro, em nossa igreja, há alguns anos atrás. E essa mulher fez no altar um negócio que eu nunca vi antes, não, pastor. Ela pediu oportunidade, visitante. Ela pediu oportunidade, pegou o microfone na frente de parente, na frente de um monte de gente da igreja que ela conhecia e que não conhecia, e falou: olha, eu quero testemunhar aqui para fulana, beltrana e cicrana que está aqui, que me conhece, que tudo que vocês falavam mal de mim é verdade. Eu sempre fui mentirosa. Não tem quando vocês falavam para o meu marido que me largou, isso, porque ela é mentirosa, e eu dizia, não, a sua família está contra mim. Era tudo verdade de vocês, eu mentia mesmo. Mas hoje eu quero me converter pelo poder dessa palavra e dizer que mentira não mora mais em mim, porque eu menti. Que coisa linda, pastor. Sincero, quer dizer, sem máscara. Sem máscara. Ela está aqui te ouvindo na live e está lembrando disso aqui. A Paula Dias te saúda aqui. Daniele. Aqui o pessoal está mais saudando do que fazendo pergunta. Suponha-se que temos o menor tempo possível para pregar a Cristo. O que falaríamos? É a pergunta que deixaram aqui, ó. Botei, ó. Olha aí a pergunta, pastor. Vamos terminar com essa? Nós precisamos intensificar e aproveitar, remir o tempo, né? Porque o tempo urge muito rápido. Nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja aqui na Terra, né? As últimas contrações estão havendo na Terra, né? São dores cruéis que estão caindo sobre o planeta. Então o tempo urge. Então é hora, quando der uma melhorada nessa pandemia, eu quero ganhar muitas almas, eu quero intensificar o meu evangelismo. Aleluia. Eu quero sair pelas praças, eu quero voltar umas cruzadas aí. Eu estou louco para ver se eu completo 2 milhões de almas para Jesus. Tamo junto, hein, pastor? Eu vou pegar um avião, eu vou para aí, a gente vai fazer uma... Vou aprender nos seus pés. Vou aprender. Em nome de Jesus. Então, outra coisa, Soraya, eu quero apresentar a você este livro, né? Meu Deus! Gente, vamos fazer o seguinte, mostra aí, bota a capa aí. Gente, vamos printar esse livro aqui agora, todo mundo. E quando findar a live, a gente vai botar cada um no nosso story. Fala um pouquinho desse livro pra gente aí, ó. Printando agora. 1, 2, 3. Bota mais um tempinho aí. Desvendando os mistérios do Apocalipse. Desvendando os mistérios do Apocalipse. Eu faço um comentário hermenêutico do capítulo 1 até o capítulo 12. Então tem 300 páginas. Rico, hein? Então, eu mostro ao povo que a sanção ajuizadora de Deus não é para a igreja no Apocalipse. Afinal de contas, a igreja aqui, ela só aparece no capítulo, ela é introduzida no capítulo 1 e aparece no capítulo 2 e 3 aqui, só. No capítulo 4, ela é arrebatada. A igreja só volta a aparecer no capítulo 19, mas nas bodas do Cordeiro. Ô, glória! Então, este é juízo de Deus sem a igreja estar na terra. Então, isso aqui é um livro que você não pode deixar de adquirir. Pastor, como que faz para adquirir esse livro? Esse outro aqui é também de escatologia, mas é esboçado. Né? É um livro de esboços escatológicos para estudos bíblicos, escola dominical. Então, se você gosta de um livro de
todo esboçado, já prontinho, com tópicos, né? Aqui está um livro de escatologia mais um também. print aí. Segura mais um pouquinho aí, pastor. Segura mais um pouquinho aí pro print. Print. Isso aí. Próximo para livro. adquirir esses 2 livros, você pega o meu zap. Eu atendo pelo meu zap. É 83, vai anotando aí. Depois coloco 9, né? Depois 96 11 48 75. Eu vou repetir. 83 9 96 11 4875. Espera aí que eu vou falar. 8399 611 5875. Eu digo assim, 83, que é o código daqui da Paraíba, aí coloco 9, né, na frente, né? Uhum. Aí depois do 9, aí vem o número agora do telefone. 9611 4875. Vê aí, tá aí. É isso aí mesmo. É isso aí. Não. No lugar desses 5 aqui é um 4. 48. Espera aí, vamos tirar. Só errou no 5 aqui. É 4875. 9611 4875. O prefixo é 83. 83, né? Depois bota o 9, aí vem o telefone. 9611 4875. É um 9 só, 9611 4875. 4. Porque a gente não coloca o 9 antes, não, não vai o 9 antes do telefone, não vai o 9 antes, não é isso? Sim. Você coloca 83 é o código do estado. 9, porque se coloca o 9 antes, o prefixo 9. Aí vem 9611 4875. Só isso. Sim. Manda para mim, cadê? Eu tô tentando fixar, não tô conseguindo mais. Espera aí. Fixar. Ele não tá obedecendo. Espera aí. Fixar. Porque tem outro aqui. Tem que tirar um que tá aqui, ó. Tá aí ainda? Poderia virar. Não tô vendo esse Tem outro. aqui. Esse outro não tá aparecendo para mim. Bom, mas eu deixo lá. Eu tenho o seu telefone, eu deixo lá na live salva. Pronto, Tá né? bom, Porque vai apagar muito obrigado. Eu quero apresentar também, mais uma vez aqui na live, ó, esse livro que abre portas. Que Olha que lindo! luxo. Não é para qualquer pessoa. Olha que luxo. O meu prefácio, prefaciado pelo reverendo doutor Napoleão Ribeiro Falcão. Que bom, que bênção. Olha, minha gente, isso aí é um presente de Deus quem adquirir, viu? A pena dessa menina, Deus iluminou a sua mente e fez uma pena reveladora dessas preciosas lições de vida. Adquira que vocês, ó. Obrigado, doutora Soraya. Muito obrigada, meu pastor. Você sabe, assim, da minha admiração profunda pela sua pessoa, da graça que Deus me deu ao apresentar essa pessoa, esse ícone, que eu chamo de ícone, um ícone nacional. O senhor não é um pastor, o senhor não é um homem, o senhor é um patrimônio nacional. É nosso patrimônio. Eu sou grata, eternamente grata a Jesus Cristo pela sua amizade, pelo seu respeito, da minha amiga pastora Virgínia. São pessoas que eu tenho assim em alto grau. Eu sou grata por tudo que vocês sempre representaram na minha vida, por essa amizade que foi feita no altar e tudo que é colocado no altar é daqui, né? Daqui até a morte não é aqui, até depois da morte, né? É daqui para a vida eterna. Que Deus continue vos abençoando, que Deus possa fazer com que o Senhor viva aí até uns 180 anos, saltando, pulando igual o Senhor. A Virgínia tem muito carinho, a Virgínia tem muito carinho e amor por você, viu? E eu por ela. Ela está me devendo a minha live. O Senhor me ajuda. O Senhor me ajuda a pegar essa moça pela perna. Tá bom, vou falar fala que eu quero uma agora essa semana. Tá certo, minha filha. Então, ó, um abraço muito grande, muito obrigada, gente. Essa live vai ficar salva. Veja, reveja, compartilhe. Entra aí no zap que eu vou deixar salvo do pastor Napoleão. Eu vou já fazer aí, acionar aí, porque eu quero o meu livro, viu, pastor? Vou te chamar aí.
E, gente, vamos comprar. Outra coisa, Soraya, eu tenho um curso de escatologia lá na minha plataforma. E como é que Com faz? 35 aulas. Caramba. Você entra www.pastornapoleãofalcão.com.br www.pastornapoleãofalcão.com.br 35 aulas de escatologia. Vídeo aula? Olha o preço, olha o preço. Olha o preço. 7 vezes de R$11. Ou senão, R$ 69,90. 35 aulas de 45 minutos. Não é isso mesmo. Viu? Então, www.pastornapoleãofalcão.com.br 35 aulas de escatologia bíblica. A Virgínia colocou aí, vai lá no link da bio. Isso, Vivi, isso aí. Me ajuda. Uma hora a gente consegue fixar esses negócios aqui. Pastor, muito obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço a todos. Vivi, te amo, Vivi. Paz, pastorzão. Paz, querida. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Que bênção, não é verdade? Nós nos fartamos. A Virgínia está aqui agora falando oi. Gente, eu tirei os comentários, né? Porque atrapalha a visibilidade de você poder assisti-lo. Porque quando a gente tem essa oportunidade de ouvir o pastor Napoleão, deixa ele falar. É muita coisa para a gente poder aprender, para a gente poder consumir, e são informações boas. Mas eu sei que vocês deixaram aqui N comentários, muita gente boa passou por aqui. Eu quero saudar a cada um que por aqui esteve. Tenho certeza que vocês saíram daqui com grande agregamento, né? De conhecimento de cunho emocional, de cunho espiritual, né? De cunho científico. Foi uma live muito rica. Agora vai ficar salva lá no meu IGTV. Eu vou pedir para vocês que vocês compartilhem o link dessa live. Eu vou deixar ali também o zap do pastor Napoleão Falcão para você entrar em contato aí e adquirir esse material. Até a próxima live. Nós vamos estar juntos agora na segunda-feira ao meio-dia. Próxima live, aguardo vocês. Graça e paz. Deus abençoe.